Paz do Senhor, pessoal, boa tarde. Mais uma quinta-feira com chuva, né? Um pouco friozinho, isso é muito bom. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos buscar a presença de Deus e ter o nosso estudo na palavra, estar na presença do Senhor. Você que tem feito um propósito de oração, de estar conosco toda quinta-feira e tem o teu propósito de orar, de colocar a tua petição, no fim da live nós vamos estar orando por ti, pelo teu pedido de oração. Agora vamos ler a palavra. Hoje o nosso estudo é sobre uma pergunta que o Senhor faz a Pedro e faz a todos nós. Então nós vamos ler em João, no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. É sobre esse texto que nós vamos estudar, sobre a pergunta que o Senhor faz: Tu me amas? Então vamos primeiramente orar. Pai, essa é a tua palavra, viva, santa, fiel e verdadeira. Ministra ao nosso coração, fala ao nosso coração. Quem somos nós, Senhor? E tu, ó Deus eterno, fala conosco pela tua palavra. Então abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos ouvir, entender e aplicar tua palavra na nossa vida. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos à nossa meditação sobre esse texto, ao nosso estudo. É muito importante nós entendermos esse fato que só tem no Evangelho de João, né? Quando Jesus pergunta, depois de sua ressurreição, 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mas por que Jesus pergunta 3 vezes? Então nós precisamos primeiro entender porque nós, lendo em Lucas, vamos ler Lucas capítulo 22, a partir do versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes.
E logo ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu gosto dessa descrição de Lucas, porque no Evangelho de Lucas ele mostra um detalhe impressionante aqui em Lucas 22, no versículo 61, que diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Porque Pedro estava ali, quando Jesus foi preso, né, acompanhando de longe. Ele fugiu, mas acompanhou de longe. E aonde Pedro estava, dava para ver Jesus. E quando Jesus negou a 3ª vez, imagina Jesus lá preso, longe, ele simplesmente olhou para Pedro. Só que certamente esse não era um olhar de acusação. Esse olhar quando Jesus disse, e Pedro se arrependeu. Porque o olhar de Jesus para a nossa vida, os questionamentos de Jesus para a nossa vida, sempre são com amor. Para que nós possamos cair em si e ver o que eu estou fazendo. E aqui nós vemos, quando em João também, assim como tem certas coisas que só tem no Evangelho de Lucas, algumas coisas só tem no Evangelho de João. E essa questão de Jesus perguntando para Pedro, tu me amas, só nós vemos no Evangelho de João. E nós vimos que isso aí é relacionado porque Pedro 3 vezes negou Jesus. Por isso, 3 vezes, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Jesus, a primeira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta assim, amas-me mais do que a estes outros? Por quê que ele primeiro pergunta mais do que todos? Porque Pedro também disse, ó, se todos te abandonarem, se todos, eu não vou fazer isso. Todos podem fazer, menos eu. Então, nós vemos toda essa relação e todas as coisas que acontecem, nós vemos a base bíblica. E quando Jesus fala e pergunta e questiona Pedro, Pedro, tu me amas? Só que as perguntas do Senhor, o Evangelho, ele é escrito, que está escrito na palavra de Deus, para nosso ensinamento, para que sejamos ensinados, para que nós possamos aprender. E essa mesma questão e essa mesma pergunta, o Senhor, ele faz para cada um de nós. Tu me amas? Tu me amas? Lembra quantas vezes você já disse nas músicas, tem umas que nós cantamos, te amo, ó Deus da minha salvação. Nós cantamos muitas vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não sei se você costuma dizer isso em oração, Senhor, eu te amo. Mas nós deveríamos dizer, não sei se você fala, se você canta apenas com os lábios. Mas deveríamos aprender a dizer com o nosso coração, com a nossa emoção, que nós amamos o Senhor. Isso é algo que nós devemos dizer. E o Senhor conhece todas as coisas. Ele sabe se nós realmente o amamos. Tem um momento que Pedro diz na última pergunta, Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Mas eu te pergunto, tu sabes que você realmente ama o Senhor? Como nós podemos saber se nós realmente amamos o Senhor e não somos apenas pessoas religiosas?
pessoas que fazem algumas coisas que têm um envolvimento na igreja. A primeira coisa que nós podemos fazer uma autoanálise na nossa vida, se nós realmente amamos o Senhor, é o culto a Deus. Se nós amamos ir cultuar a Deus com os nossos irmãos, estarmos juntos. Ao teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. O culto é um lugar da presença de Deus. Não que a construção em si, o templo em si, seja alguma coisa. Aquele lugar passa a ser alguma coisa especial no momento que a igreja, as pessoas estão ali adorando a Deus. Mas naquele local, no local de culto, você ama quando é dia de culto? Quando chega o domingo, que normalmente os irmãos se reúnem no primeiro dia da semana, que é o domingo, em toda a parte do mundo, para quê? Para adorar, para prestar culto a quem? A Deus. Então, uma das coisas que mostram que nós realmente amamos a Deus e podemos dizer: Jesus, eu te amo. Eu vou, juntos com os meus irmãos, prestar o meu culto a ti. E vai o culto. Ou em dia de culto você é aquela pessoa que diz: ai, hoje tem culto. Ah, tá muito frio, eu não vou. O que isso revela quando somos assim? A nossa completa falta de conhecimento, de entendimento do que é o culto. O culto não é para as pessoas, o culto não é para o pastor, o culto não é para ninguém especial. O culto é no momento que eu vou adorar o meu Senhor, o meu amado Salvador. E o que vai acontecer no culto? Vão ter cânticos, vão ter hinos, que eu vou cantar junto com os irmãos. Vou declarar o meu amor a Ele, que eu o adoro. E depois eu vou ouvir, vai ter alguns avisos, certamente, das coisas necessárias na igreja, de acontecimentos na igreja. E isso faz parte do culto, de amar ao Senhor. E depois eu vou ouvir a explicação da palavra de Deus, vou ter conhecimento daquilo que está escrito na palavra de Deus e vou ser fortalecido pela palavra que o pastor prega na próxima semana ou no meio da semana ter culto de novo. Então no culto, se eu amo ir no culto, eu amo a Deus, porque o culto é para o Senhor. Então são essas coisas que revelam que eu amo a Deus. Uma delas é o culto, outra delas é a oração. As esposas, normalmente, elas reclamam da falta de atenção do seu marido. Que o seu marido não diz para ela palavras que ela gostaria. Que o seu marido é ríspido com ela, é duro com ela muitas vezes. Então, muitas mulheres reclamam disso. Eu quero traçar um paralelo para você entender alguma coisa. Mas tem as esposas que reclamam dos maridos, as pessoas que reclamam do seu amigo, do seu irmão, do seu parente. Os maridos também reclamam das esposas. E quando reclamamos porque queremos a companhia daquela pessoa. Queremos ser bem tratados por aquela pessoa. Em resumo, queremos ser amados por aquela pessoa. E reclamamos quando não recebemos aquilo que não nos corresponde com aquilo. Agora imagina Deus, a presença de Deus no teu dia a dia em oração. Como que você é? Às vezes você é aquilo que você reclama dos outros. Você, na oração, ó Senhor, me dá, tá, tchau, obrigado, Jesus. Já me deu.
ou me dá, fica insistindo, ora de qualquer jeito, ou nem ora, ou não tem nem noção que está na presença de Deus quando ora. No nosso tempo de oração, nós revelamos se amamos ou não a Deus. Quando dobramos os joelhos e chegamos na presença do Deus Santo, nós revelamos se amamos ou não a Deus. Um outro aspecto bem simples que revela se amamos ou não a Deus é na leitura da palavra. Se lemos a palavra santa de Deus, se lemos essa palavra procurando conhecer, procurando entender, querendo a explicação dessa palavra. E aí pessoas que realmente querem entender a palavra, elas procuram comprar boas bíblias de estudo, que tem explicações, que tem estudo. Quando você ama a palavra de Deus, você quer ler a palavra de Deus. Isso revela o quê? Que você ama a Deus. Então eu estou colocando aqui algumas coisas bem simples que revelam se você ama ou não a Deus. Se tu diz realmente, Senhor, eu te amo. Porque nós dizemos o eu te amo com gestos e atitudes. Como eu dei o exemplo do marido e esposa de relacionamento, nós sabemos se somos amadas ou não, amados ou não, pelos gestos e atitudes que os outros têm conosco. Então, vamos fazer uma autoanálise e ver os gestos e atitudes que nós temos para com as coisas de Deus. Aquilo que manifesta a presença de Deus. O culto, a oração, a leitura, os grupos caseiros ou células que alguns chamam. Se a pessoa tem prazer, não, eu vou no grupo. Eu vou estar junto no discipulado, célula, grupo caseiro, discipulado, há vários termos usados. Mas se eu estou lá, se eu vou lá, isso revela se eu amo ou não a Deus. Tem pessoas que não querem ir nos lugares, não querem ler a Bíblia, não querem fazer nada e dizem, não, eu amo a Deus, eu estou em comunhão com Deus. Onde é que tu está em comunhão com Deus? É como uma esposa que mora na mesma casa que o marido, mas não fala com ele, não almoça junto com ele, nunca está junto com ele. E diz, eu amo meu marido. Mas não faz nada, não conversa, não expressa em nada. Ou um pai que não expressa o amor pelo seu filho. Fulano é meu filho, mas não conversa com o filho, não pergunta como o filho tá, não tem relacionamento com o filho. Então, porque o amor, ele se expressa com atitudes. E quando o Senhor nos pergunta, tu me amas? E você deve perguntar para ti mesmo, eu amo a Deus? Se tu ama a Deus, você vai responder com atitudes. Você vai no culto, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai procurar estar junto num grupo de discipulado, você quer estar ali naquele lugar aonde você aprende a palavra, aprende as coisas de Deus, aonde você compartilha, aonde você tem comunhão, por causa da presença de Deus. É assim que nós revelamos. Não é nos isolando. Tem pessoas que dizem, eu estou muito bem sozinha. Eu não preciso de igreja. Quando tu diz, eu não preciso de igreja, você diz, eu não preciso de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então você não precisa de Jesus. Nós devemos nos questionar, fazer uma autoanálise, como é a nossa vida cristã. Eu sempre digo e repito, nunca tenha medo de fazer uma autoanálise, nunca tenha medo de ver os teus erros, de reconhecer, tenha humildade de dizer, eu estou errada. Até hoje eu fiz assim. Eu sou uma pessoa que só vai no culto de ceia porque eu não gosto de estar junto com os outros.
Isso é errado. Isso é problema. Ore, confesse ao Senhor e diz: Jesus, me transforma, porque é o teu corpo e é a tua igreja. Por que eu não gosto? Cura a minha vida. Senhor, me ajuda, me ensina, me transforma. Senhor, me ensina a estar junto com os irmãos. Certamente você vai ter alguém que tu gosta mais, que tu gosta menos. É assim os nossos relacionamentos. Mas nós devemos procurar estar relacionados com o irmão. É assim que nós vamos dizer: eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu estou aqui no culto dizendo eu te amo. Eu estou aqui ajoelhada lendo a tua palavra, eu estou aqui orando. Eu estou aqui no grupo porque eu te amo. É assim que nós expressamos o nosso amor a Deus. Quando o Senhor hoje te pergunta: tu me amas? Tu me amas? Mais do que esses outros. Esse mais do que os outros, muitas pessoas às vezes se acham: ai, eu sou mais espiritual do que aquele fulano. Olha o pecado dele, olha a vida dele. Mas tu que se acha mais espiritual, só vai no culto uma vez por mês ou de vez em quando. E aquele fulano que reconhece que é um pobre miserável pecador, tá em todos os cultos: Jesus, eu quero a ti. Jesus, me ajuda, eu sou falho. Jesus, eu quero a tua presença. E ele vai no culto, ele vai nos grupos, ele lê a Bíblia, ele ora caminhando em todos os lugares. E você se acha belo fariseu, belo fariseu. Sejamos publicanos. Senhor, tem compaixão de mim, pecador. E vamos aonde está a presença de Deus. No culto, ali está a presença de Deus. Mas a segunda maneira que nós podemos dizer e sabemos que amamos ao Senhor é quando sabemos que fomos perdoados. Pedro sabia disso. O quanto ele foi perdoado pelo seu mestre. Por quê? Porque ele negou o mestre dele. Ele negou, não conheço. O temperamento de Pedro não era fácil. Mas quando o Senhor se achegou ali, quando nós lemos aqui em João, que Pedro disse, depois lá no 21, versículo 15, aqui em João, diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, porque eles estavam juntos ali. Tinha uma fogueira, tinham comido peixe, e Jesus olha para ele. Nós sabemos que fomos perdoados quando ouvimos a voz de Deus na palavra dele, quando a palavra nos toca. Sabe quando você vai no culto e a pregação, o pastor, o obreiro que está pregando, e quando ele fala aquilo toca no teu coração, é Jesus falando contigo. É como se o Senhor nos olhasse. E quando o Senhor nos olha, nós sabemos que somos amados e perdoados. E quando nós sabemos que somos perdoados, nós amamos o Senhor. Aí nós temos facilidade para perdoar os outros quando os outros nos ofendem. Nós perdoamos. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Então, uma pessoa que foi perdoada, ela ama o Senhor. Ela pode dizer: Jesus, eu te amo. Ela tem facilidade de perdoar as ofensas. Os outros podem ter ofendido e machucado, mas ela perdoa, porque ela machucou muito mais o seu amado Senhor e Salvador. Então, o que é a machucadora dos outros? Nós machucamos o Deus eterno com os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, quando as pessoas nos ofendem, o que é isso? Quem somos nós? Nós ofendemos o Deus eterno e ele nos perdoou.
Uma pessoa que sabe que é perdoada, ela ama, ela diz: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Então, nós dizemos que amamos o Senhor quando sabemos que fomos perdoadas, que fomos perdoados pelo Senhor. E o último aspecto que nós vamos ver e procurar entender como se revela o nosso amor por Deus é quando Jesus diz assim, na última questão, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? É cuidar, é estar ali envolvido com o rebanho, é fazer alguma coisa no rebanho. É quando nós, na verdade, temos o desejo de ajudar e ajudamos. E trabalhamos no lugar onde congregamos. Desde o trabalho mais simples, desde o compromisso mais simples que nós assumimos na igreja onde congregamos, isso revela que nós amamos o Senhor e não cansamos de fazer o serviço. Uma das coisas que às vezes eu olho, as pessoas às vezes quando desistem de certos trabalhos, dizem: eu já fiz que chega, eu já fiz a minha parte. Então tu vai morrer agora, tu vai para o céu, já fez a tua parte aqui nessa terra? Nós só paramos com a nossa parte aqui na terra depois que nós morremos. Sempre vai ter algo para fazer. E tem uns que dizem: não, agora eu vou dar oportunidade para os outros fazer. Aí elas saem, deixam o lugar vazio, ninguém entra para o lugar porque está vazio e elas criticam. Também ninguém ajuda. Não é, aquele é o teu lugar. É para você fazer isso. Que negócio é esse? Já fiz a minha parte. Quem é mãe sabe quando os filhos, mulher que trabalha, ela nunca diz: eu lavo louça todo dia, faço isso todo dia, eu já fiz a minha parte, nunca mais vou lavar louça nessa casa. Normalmente, eu estou falando isso porque normalmente é um serviço feminino lavar as louças. Ela não diz: já fiz a minha parte. Mas os filhos dizem: eu já fiz a minha parte, não faço mais. O marido às vezes diz: eu já fiz isso, isso, isso. Mulher não fica se vangloriando do serviço que ela faz. Ela simplesmente faz. Ela precisa fazer aquilo. E ela faz, e o certo é fazer com amor. Como eu gosto de fazer as coisas na minha casa com amor. Eu gosto de fazer. Gostaria que toda mulher que tem a sua casa, boa esposa, fizesse as coisas por amor. E simplesmente fizesse. Assim é na igreja. Para que dizer eu já fiz a minha parte? Nós sempre vamos fazer, conforme as nossas forças. E vamos fazer por Deus, para Deus, e porque amamos a Deus. O amor se revela em coisas práticas, em atitudes. É assim que nós dizemos: Senhor, eu te amo. Indo no culto, lendo a Bíblia, orando, estando junto com os irmãos, sabendo que fomos perdoados e trabalhando e ajudando e fazendo as coisas na igreja. Não criticando: porque tem que fazer isso. Vai e faça. Vai e faça. Na palavra, nós vemos aqui em Mateus, o nosso Senhor dizendo, Mateus capítulo 20. Lá em Mateus capítulo 20, o Senhor nos diz algo no capítulo 20, versículo 26 até o 28, diz assim:
Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Assim como o Senhor veio para servir, assim nós devemos ser. A palavra também nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, se porventura não desfalecermos. Não sei como está o teu amor a Deus, analisando esses aspectos na tua vida, você fazendo uma autoanálise. Mas se tá meio friozinho, meio gelado o teu amor, tipo assim, não quero fazer nada, só vou no culto uma vez por mês. Ai, tem que ler a Bíblia, você mal lê a Bíblia, ou você lê a Bíblia, você nem entende, e a tua oração é só: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ô Jesus, obrigado por esse dia, abençoe. Se tá assim o teu amor a Deus, e principalmente, eu não faço nada na igreja, tem quem faça. Ore para Deus reavivar o teu amor. Diz: Senhor, me ensina a te amar. Eu quero te amar. Eu quero, Senhor, de maneira prática, visível, te amar. Porque o amor é prático. Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido egoísta. Eu só tenho pensado em mim. Eu tenho sido, Senhor, igual ao fariseu. Me perdoa, Senhor. Muda e transforma a minha vida. Ore. Busque a presença de Deus. E diga: Senhor, eu quero te amar. Porque o Senhor te pergunta: tu me amas? Tu me amas? O Senhor nos pergunta isso essa tarde. Que Deus possa te abençoar, que tu possa parar para pensar, analisar e orar. E pedir: Senhor, faz-me voltar ao primeiro amor. Faz-me voltar ao primeiro amor. Aonde eu gostava de ir nos cultos, gostava de ir nos grupos, e era sempre o primeiro para trabalhar e para ajudar. Apagou o teu primeiro amor? Diz: Senhor, acende. Acende a chama em mim, que uma vez brilhou. Vem limpar, restaurar, resplandecer o meu primeiro amor. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, que fala, que ministra conosco, que fala ao nosso coração. Transforma a nossa vida, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Reaviva a nossa vida, o nosso coração. Nos ensina realmente a te amar e a servir. Obrigado, Senhor, pela obra do teu Espírito no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero orar pelo teu pedido de oração, você que todas as quintas-feiras está junto conosco na live, e faz o teu propósito de oração, a tua corrente de oração, aquilo que tu quer clamar e colocar na presença de Deus. Vamos orar pela tua vida agora. Senhor, tu conheces o propósito dessa pessoa, o clamor no coração dessa pessoa. Que o teu poder passe, que a tua graça passe. E, Senhor, essa pessoa seja abençoada. Senhor, esse propósito de oração está na tua presença. Ouve e responde, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você aprenda
amar o Senhor, que eu aprenda cada dia mais a amar ao Senhor. Amém.